Nair Kremer é mais do que uma grande artista. Para mim, ela é uma grande pessoa, uma grande pensadora, educadora, criadora, uma pessoa que está sempre atenta ao outro e uma grande revolucionária também, porque o que ela construiu ao longo da vida e da carreira é algo grandioso, algo que realmente poucas pessoas realizam em vida. A arte foi uma coisa que veio de uma forma muito espontânea, uma necessidade mesmo, que rompeu de dentro. E a gente pode ver até nos trabalhos que tem alguma coisa bastante visceral, bastante intuitiva, ou seja, intuição em busca de uma ordem, foi toda a minha primeira fase. Eu sou química de profissão e a partir das criações, das culturas feitas nos pétreis, dos fungos, é que eu desencadeou em mim a vontade de começar a me expressar também visualmente, ou pintar. Comecei então trabalhando espontaneamente. O papel que eu encontrei no momento, eu vivia naquela época no kibbutz, Israel, uma sociedade igualitária. Foi um período bastante interessante da minha vida. Comecei a trabalhar, mas era nas horas vagas e não tinha um espaço em especial, era um espaço pequeno e os materiais também eram os materiais que tinham ao meu alcance. Isso talvez foi, que eu chamo dos acasos felizes, isso talvez foi uma coisa muito boa para mim, porque eu descobri um papel, que é o papel couché, e peguei uma tinta a óleo e diluí com trepentina, nem era trepentina, era querosene, e comecei a puxar essa tinta de diferentes formas. Na realidade era um exercício corporal, onde os dedos, as mãos, os braços, os antebraços, tudo entrava dentro do trabalho. Então era um trabalho físico, também interno, também meu ritmo, à medida que eu ia puxando a tinta, também a respiração, tudo entrou dentro desse trabalho. Começaram a sair trabalhos muito tristes, azuis, e aí tem a melancolia existencial, era um elemento do meu trabalho, da minha vida, digamos, apesar de eu ter filhos e marido, a gente é uma pessoa é várias pessoas, então em algum quesito tinha uma solidão existencial. Mas que coisa engraçada, todo mundo diz que o estado d'alma é o resultado, se vê no trabalho. E eu não vi, eu via coisas tristes no momento que eu estava alegre. Então, toda a minha primeira fase, eu chamo de intuitiva.
E aí eu vim para o Brasil por um período pequeno e peguei uma série de trabalhos, pus dentro de uma pasta e foi no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde o professor Bardi era o diretor, ele que construiu esse museu também. E naquela época, acho que há 40 anos atrás, você chegava com a pasta embaixo do braço, num horário que ele recebia qualquer pessoa. E quando ele me recebeu e viu os trabalhos, ele perguntou: o que você quer? Eu falei: quero que o senhor faça uma análise, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. E ele falou: e uma exposição, você não quer no máximo? Isso aconteceu há 40 anos atrás, é uma coisa muito emocionante, porque hoje em dia, para você ter acesso a um diretor de museu, um grande curador, é tão complicado para o jovem. E para mim aquilo, eu saí de lá dando 20 pulos e realmente já estava para voltar para Israel e ganhei uma exposição individual no MASP em 1975. E essa minha primeira grande instalação, ela tinha uma influência muito grande do Rauschenberg. Foi feita na comemoração dos 40 anos de existência do Kibbutz Bror-Hai, que era o lugar onde eu vivia na época. Por exemplo, na época eu trouxe um arado, eu trouxe um armário cheio de coisas que eu preenchi e as pessoas podiam mexer e interagir com todos os objetos que estavam lá. Foi uma exposição onde veio até o presidente de Israel e foi aí que realmente eu comecei com as minhas instalações. Na Rua da Consolação, em São Paulo, a repórter Tereza Cristina de Barros registrou uma interessante exposição. Nós estamos no estúdio da artista plástica Nair Kremer. É uma construção de caráter colagístico e, na realidade, todo esse trabalho aqui, eu chamo ele de uma alegoria a um trabalho de Matisse, Alegria de Viver. Eu trabalhei com a Nair mais de 10 anos e esse trabalho teve diversas fases e também é uma relação que foi assumindo fases diferentes. E uma professora minha indicou, falou: olha, ela está precisando de uma ajuda para organizar o material que veio de uma exposição. Acho que era uma exposição no MAN, se não me engano. Entrei numa sala que estava completamente lotada de caixas. Eu ia desembrulhando e organizando, ajeitando na sala. Uma coisa que é muito comum na obra da Nair é ter um arquivo, alguma coisa que as pessoas se debruçam e vão vendo o que tem lá dentro, se relacionam. Meu primeiro contato com a Nair foi exatamente isso. Eu comecei a abrir os pacotes e conhecer a obra dela ali. Eu abri esse papel branco, aí tinha uma camada de plástico bolha, eu abri, tinha outra camada de papel branco, eu abri, tirando camada a camada. O que tinha na última, a hora que eu abri, tinha uma casca de cebola, bem fininha, sabe aquela película fininha, super cuidada, assim, esticadinha. E eu fiquei olhando para aquilo, assim. Para mim foi um choque. Primeiro porque a experiência já foi uma cebola. Mas essa ideia de arte, né? E aonde estava essa casca de cebola? Eu ainda não conhecia nada da obra dela. Segundo o curador israelense Amnon Barzel da 18ª Bienal Internacional, ocorrida entre outubro e dezembro de 1985 em São Paulo, as instalações recentes de Nair Kremer, de origem brasileira e atualmente com ateliês em Israel e Brasil, são feitas com relevo simples sobre madeira pobre, a fim de criar uma visão ricamente colorida de uma sociedade em crise,
de um carnaval vibrante joie de vivre, onde os participantes se movem sobre o fio da navalha. A ambivalência das cenas deriva da metamorfose das figuras humanas para animais e da transformação sutil da expressão que une a alegria e a sensação de desastre. Eu tinha uma instalação muito grande que se chamava, era uma alegoria, Alegria de Viver de Matisse, onde eu usei, era uma grande assemblagem. Então eu usei materiais reciclados, os papiros diretamente, já as minhas primeiras esculturas de material pobre, elas eram fininhas, elas também compunham o além daqueles de que eu queria resgatar o sentido mágico da vida. Eu acho que aquela instalação, as pessoas percorrendo, porque elas podiam entrar e passar, e tem até no vídeo, você vê as pessoas olhando. Há mais de 20 anos. Eu era professora de literatura, de teoria literária na Unicamp e ela tinha se recém-mudado para Campinas. Aí eu comecei a conviver com a Nair, amiga, e a Nair, criadora. E aí ela começou a dar aulas de pintura para mim e eu fiquei tomada. Quer dizer, eu comecei a pintar dia e noite, todos os dias, e minha profissão começou a ficar de lado. E eu tinha um amigo que é falecido hoje, também professor de teoria literária da Unicamp, o Luiz. Com ele aconteceu a mesma coisa, quer dizer, que não é que eu era esse território passível de invasão de uma outra forma de produção, vem da Nair, com certeza, essa força de atração para um trabalho que é o trabalho que ela realiza como artista plástica. Eu me lembro que tinha um professor, o professor Moacir Amâncio, falava de um elemento muito importante da cultura judaica, que é o Talmud. A lei judaica aparece no Talmud de uma maneira em que tudo está interligado. E aí ele ia explicar, ele falava que o Talmud é como um mar, que de qualquer praia você acessa o todo. Esse professor deu essa explicação e falou assim, e existem pessoas talmúdicas. E eu fiquei com isso na cabeça. O dia que eu conheci a Nair, eu falei, ela é talmúdica. Você estava falando da coisa mais cotidiana, trivial. De repente ela, peraí, entrava na biblioteca, vinha com um livro, isso daqui, vamos fazer assim, vamos montar alguma coisa. E isso era muito forte para a Nair. Só dessas esculturas de metal no MAC de São Paulo, sendo que era interessante que na época eles tinham um espaço para instalações, tinham 2 entradas. Eu construí as esculturas de tal forma que quando você entrava de um lado, essas esculturas você via quase só formas orgânicas. Quando você entrava do outro lado, você via mais as formas geométricas. Acontece que a instalação era quase no escuro
Eu tinha posto alguns pontos de luz para fazer sombras e as pessoas entravam com lanternas e essa foi um dos grandes trabalhos interativos primeiros que eu fiz. E as pessoas se projetavam na parede junto com as minhas sombras e apareciam as sombras delas. E quando eu fiz essas esculturas para um museu de Tefn em Israel, fiz numa oficina no sul do país, e a gente pegou um caminhão e esse museu ficava no norte do país. Para atravessar, a gente atravessou através de aldeias árabes, não tinha nenhum perigo, apesar que teve um carro da ONU, tem uma foto também, que nos acompanhou. Aí já é uma escultura de 4 metros de altura, mas os elementos são os mesmos que eu uso com outros materiais. Meu marido, ele trabalhava com projetos agroindustriais, trabalha ainda com projetos agroindustriais, e eu fui visitar uma plantação de bananeiras que era feita pelo sistema de clonagem. Ou seja, eles clonaram a bananeira ideal. Assim como no Renascimento se fazia a figura ideal, pegava o nariz de uma pessoa e não sei o que, se compunha a figura ideal, pegaram a bananeira ideal em termos de o tamanho da banana, o cacho não ficar muito pesado, nem muito alto. Eu fiquei deslumbrado, falei, como? Eu vi os campos, eram incríveis. As bananas, eu vi assim, tinham, digamos, 10 centímetros e todas viradas para o mesmo lado e todas com 10 centímetros. Eu falei, gente, isso é uma loucura. Aí, como eu já tinha, acho que no meu inconsciente, toda a questão do Cristo e não sei o quê, eu falei, pessoal, vamos fazer uma instalação aqui. Pegamos os canos de irrigação, colocamos eles em pé, usei os arames que se usavam, não sei para o quê, e fizemos desenhos no espaço, com plásticos. E aí as bananeiras foram crescendo e foram entrando nos desenhos. Ela durou, acho que alguns anos, não sei quanto tempo. E eu acho que foi um dos trabalhos mais interessantes que eu já fiz. E além do Cristo, eu acho que a Eva Hesse influenciou também nesse meu trabalho. Eu estava lendo Walter Benjamin e eu queria muito homenageá-lo, e eu li os arquivos, o trabalho dele dos arquivos. Então eu tive o privilégio de organizar os arquivos da Nair. Então eu tinha deslocado um escritório que ficava lá naquela praça, era em frente à Caixa Econômica, e eu desloquei um dos escritórios, só que os conteúdos das gavetas tinham a ver com os objetos do entorno, de cheiro, para as pessoas podiam manusear, tinha balas, porque tem muita criança de rua naquela área, e eu tinha misturado, como eu sempre faço. E esse arquivo, fica muito claro para mim que o trabalho da Nair não tem exatamente uma separação sobre família, trabalho, educação, arte. Tudo está muito interligado, né? Tanto que alguém até escreveu sobre essa relação com o outro, essa necessidade de inserir as pessoas no trabalho dela. O que eu estou percebendo, que eu percebi, que eu estou tentando transmitir aqui, é que desde sempre a interação, a presença do outro, seja através das sombras, seja através de poder mexer ou entrar dentro do trabalho, sempre foi uma coisa que fez parte que eu chamo segunda parte do meu trabalho, né? E isso sempre foi muito importante para mim.
vida duas grandes exposições, que eram homenagens a Clarice Lispector. Talvez tenha sido um tema que, quer dizer, todos os outros temas a Nair trouxe para mim. Mas a Clarice, acho que fui eu que levei até ela, e era um tema que não adiantava eu levar até ela se ela não tivesse ela própria interesse pela obra dessa grande escritora que foi a Lispector. Ela aí. Através dos retratos assim, bem particulares da Clarice, ela conseguiu fazer uma liga interessante entre o trabalho que ela realiza e o trabalho da Clarice, que também é um trabalho em camadas, né? Camadas que conduzem para uma subjetividade profunda. E eu já tinha um livro publicado sobre Clarice, e eu retomei, por conta dessa volta, desse debruçar da Nair sobre a obra da Clarice, eu voltei à obra dela e comecei a trabalhar a obra da Clarice, procurando nela aspectos judaicos, que nunca tinha aparecido em trabalho nenhum. Ela achou que isso era uma característica judaica, que nós duas nunca nos consideramos assim, mas ela achou e eu achei interessante. Que as minhas figurinhas migram de um lugar para o outro, meus objetos migram de um lugar para o outro. Uma hora eles aparecem pequenos, uma hora eles aparecem grandes, uma hora com material duro, outra hora com material flexível. E foi a análise mais interessante, que mais me construiu, provavelmente em toda a minha trajetória artística. A mesma figura feminina representada numa escultura de 2 metros que compõe uma instalação reaparece sorrateira numa pintura e prossegue viagem até chegar a recortes em metal miniaturizados, erguidos por um suporte metálico que diminui ainda mais o tamanho da figura, apontando romanticamente para a opressão do mundo moderno, e que obriga o espectador a mudar o seu próprio ritmo, de maneira a alcançar aquilo que essas mudanças querem dizer. Então, a figura feminina que percorre a obra da Nair, posta em diferentes posições e em diferentes medidas, é uma sombra que tateia o indizível. É por esse viés que ela se aproxima de Clarice Lispector. Quer dizer, pelo caminho indireto, pelo desvio, institui-se esse método de trabalho que as obriga a ambas a voltar sempre minuciosamente para as próprias coisas. Esse fôlego infatigável é feito de voltas que lançam os objetos em vários estratos de significação, ao mesmo tempo que alimenta o estímulo para um perpétuo recomeço. Ela diz, a propósito do fracasso do indizível, cito aqui uma passagem de A Paixão segundo G.H. de Clarice. O indizível só me pode ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela conseguiu. Fim de citação. Que eu tive com a Nair já faz muito tempo, foi um contato aqui na Unicamp. A Nair vinha seguir as minhas aulas de História da Arte e imediatamente se formou uma relação muito simpática, uma relação amiga. Eu fui até a casa dela, ela veio até a minha casa. Depois, em seguida, eu dei algumas aulas em São Paulo, ela seguiu essas aulas. Quando eu digo em seguida,
tempo razoável. Eu sempre tive uma grande admiração pela Nair, não apenas pela grande qualidade da sua produção artística, que é extremamente inventiva, né, que é ao mesmo tempo plástica e ao mesmo tempo conceitual, que ela explora muitas vezes de uma maneira inesperada, como pelo seu trabalho pedagógico. A Nair tem uma vocação pedagógica e ela trabalhou durante muito tempo, com muita energia, com muita intensidade, com muito gosto, com jovens, não é, de origem mais desfavorecida e com resultados formidáveis. Eu me lembro como ela trazia os produtos desses exercícios que ela fazia aos seus alunos, ela me mostrava, e com tanto entusiasmo e com tanta alegria, e mostrando a qualidade desse trabalho. Ela se deslocava, portanto, para fazer um trabalho de arte e educação com uma população de crianças e adolescentes pobres e de outra classe social. Ela fazia esse deslocamento e também alguma coisa se deslocava na vida dela e na vida das crianças com as quais ela trabalhava. Elas passavam do patamar ou da inserção que elas tinham, não é? Social e afetiva, etc. E através do trabalho de produção artística, motivado pelas aulas da Nair, elas também passavam para um outro patamar. Causar esse deslocamento, eu acho que é a palavra deslocamento, que ela até usa no livro, é realmente uma habilidade que a Nair tem. A educadora, a artista, a pessoa Nair com uma experiência de vida assim, riquíssima, de significados, de percalços e percursos, né? Que ela já passou por muita coisa na vida, então isso foi muito marcante. Muitos dos trabalhos dela têm essa generosidade em relação ao outro, de acolher aquilo que o outro fizer. Consegue associar, né, o processo criador a uma vontade muito generosa de fazer com que os outros participem da arte. E isso tem uma significação muito profunda, particularmente num país como o nosso, que é tão carente de todo apoio cultural, de toda a estrutura, as dimensões da cultura possam chegar até lá. E, dessa maneira, ela estimula a produção das artes plásticas, mas também ela forma espíritos. E isso é algo de absolutamente notável. Essa minha história com a Nair é muito interessante, porque tudo começou com um livro que um diretor de Relações Institucionais da Telefônica,
queria fazer sobre o trabalho social da Nair. E aí ela começou a falar da artista que ela era e do que ela já tinha feito. Quando ela começou a falar disso, eu lembrei que tinha visto exposições dela no MASP, que tinha visto exposição dela no SESC, que tinha visto vários trabalhos dela e que gostava muito do trabalho dela. A conversa foi longa, ficamos uma tarde inteira conversando. No fim eu disse, olha, Nair, tem uma condição aqui, uma condição séria. Eu não vou fazer seu livro de arte e educação. Ela, como? Eu digo, não vou fazer. Eu vou fazer um livro sobre o seu trabalho, sobre a artista que você é, e você deve isso ao Brasil e deve isso ao mundo. Peguei o telefone e liguei para o diretor da Telefônica, que é o Emanuel Neri. Ele fez, Magno, isso foge de tudo, foge do nosso planejamento financeiro. Pô, Magno, com você não adianta teimar, eu vou ver o que é que eu faço aqui. Eu digo, posso dar o ok para ela? Ele pensou um pouco e disse, pode. A gente sempre tenta buscar um lado mais íntimo do artista, um lado mais humano do artista. E aí eu confesso a vocês que nós temos fotos da gente escolhendo as obras, da gente discutindo todo o projeto do livro, todo o processo do livro, tentando restabelecer também, que foi o meu movimento maior, esse prazer dela voltar a fazer artes plásticas, dela voltar a trabalhar, dela voltar a pintar, dela voltar a fazer suas gravuras. E isso não tinha intenção dela deixar de fazer o trabalho de arte educadora, mas ela voltar a fazer o trabalho de arte que é a essência dela.